Era madrugada e eu estava em casa, envolto em um silêncio inquietante. O relógio marcava pouco depois das 2 quando o telefone rompeu a calmaria. Atendi com a voz ainda presa na garganta, e do outro lado ouvi o choro da minha avó. Aquele som me atravessou como um raio. Entre soluços, ela mal conseguia explicar. Havia sido expulsa de casa pelo meu irmão e pela esposa dele, em plena tempestade. Jogaram-na na rua, levaram $300.000 das economias dela e a deixaram sozinha, sem destino. Conseguiu se abrigar em um posto de gasolina, encharcada, tremendo de frio, implorando por ajuda. Por alguns segundos fiquei imóvel, como se o mundo tivesse parado. Minha mente se recusava a acreditar que meu próprio irmão teria coragem de fazer algo tão cruel. Mas a voz frágil dela, misturada ao barulho do vento forte do lado de fora, me trouxe de volta. Senti o peito queimar, uma mistura de raiva e desespero. Eu precisava agir. Perguntei se ela estava segura, se alguém a acompanhava. Ela apenas repetia que tinha medo, que não sabia o que fazer. Pedi que se mantivesse firme, que não saísse do posto por nada. Enquanto dizia isso, já me levantava, andando de um lado para o outro, tentando processar a urgência da situação. Cada detalhe que ela revelava era como uma lâmina. A chuva batendo sem piedade, o olhar indiferente do meu irmão, a sensação de abandono. Olhei para minhas chaves sobre a mesa. Não havia tempo para planos, para cálculos. Eu estava a 500 milhas de distância, mas nada poderia me impedir. O sangue pulsava nos meus ouvidos enquanto decidia. Pegaria o carro, enfrentaria a tempestade, faria o que fosse necessário para chegar até ela. Naquele instante, não pensei em estradas escuras, em cansaço. Só uma pergunta martelava na minha cabeça, repetida a cada batida do coração. Será que vou chegar a tempo? Crescemos em uma família que, por fora, parecia comum. Uma casa simples, refeições ao redor da mesa, festas de fim de ano com risadas espalhadas pelos cômodos. Mas por trás das paredes havia um desequilíbrio silencioso, uma diferença de tratamento que moldou o destino de cada um de nós. Meu irmão sempre foi visto como o filho de ouro. Não importava o que fizesse, ele era exaltado, protegido, poupado de responsabilidades. Bastava levantar a voz, e todos se curvavam diante dele. Eu, por outro lado, aprendi desde cedo a ficar em segundo plano, a não esperar aplausos. No meio de tudo isso estava minha avó, a verdadeira base daquela família. Era ela quem segurava as pontas quando os conflitos estouravam, quem tinha sempre uma palavra de conforto quando as lágrimas teimavam em cair. Lembro de chegar em sua casa e vê-la sentada na poltrona favorita, coberta por um chale gasto de tanto uso, sempre com uma xícara de chá nas mãos. O cheiro de erva doce se misturava ao aroma doce das rosquinhas que ela preparava com paciência infinita. Era impossível não se sentir em casa ao lado dela. Minha avó não tinha muito, mas o pouco que possuía era oferecido com generosidade. Guardava moedas em um pote de vidro para dar aos netos como se fossem tesouros. Anotava compromissos em um calendário antigo, rabiscado com letras pequenas, sempre lembrando aniversários e datas especiais. O simples gesto de ligar para perguntar se eu havia almoçado mostrava o quanto ela se preocupava. Essas lembranças, aparentemente pequenas, são as que mais pesam agora, porque representam a essência de quem ela é. Alguém que se doa sem esperar nada em troca. Meu irmão, no entanto, sempre viu essa bondade como fraqueza. Desde jovem, demonstrava uma sede insaciável por ter mais, ser mais, aparentar mais. Começou com pequenos favores. Convencia minha avó a assinar cheques para investimentos que nunca rendiam. Depois, pedia empréstimos que nunca eram devolvidos. Aos poucos, transformou a confiança dela em um campo fértil para manipulações cada vez maiores. E, mesmo quando todos percebiam os sinais, ninguém tinha coragem de confrontá-lo. O filho de ouro sempre encontrava um jeito de sair ileso, com histórias bem contadas e desculpas afiadas. Enquanto isso, eu era o ombro constante da minha avó. Ligava para ela todos os domingos, não importava onde estivesse. Visitava sua casa com frequência, levando flores baratas do mercado, só para vê-la sorrir. Às vezes, ficávamos horas olhando álbuns de fotos antigos, ela apontando rostos e contando histórias de pessoas que já se foram. Nessas conversas, percebi como o tempo a tornava mais vulnerável, esquecia onde guardava chaves, cansava-se facilmente, tinha dificuldade em subir escadas. Mas mesmo assim, mantinha a dignidade, insistia em cuidar de suas plantas no quintal, em preparar bolos que preenchiam a cozinha com cheiro de infância. Era essa dignidade que me fazia admirá-la tanto. Ela sempre dizia que respeito é a herança mais valiosa que podemos deixar. Para ela,
Cada gesto contava, desde varrer a varanda até oferecer um prato de sopa a quem tivesse fome. Por isso, quando penso no que meu irmão fez, não enxergo apenas o roubo de $300.000. Vejo uma tentativa cruel de apagar essa herança, de reduzir minha avó a um número em uma conta bancária. O dinheiro representava a segurança dela, consultas médicas, remédios caros, talvez até o sonho simples de manter a casa em ordem até o fim da vida. Mas havia algo ainda mais profundo em jogo: a confiança. O fato de ela ter entregado tanto de si, acreditando que a família era o porto seguro, e receber em troca traição e abandono. Isso é o que mais fere. Enquanto crescia, testemunhei inúmeras vezes minha avó perdoando. Ela sempre acreditava que o coração se cansa de carregar rancor. Talvez por isso tenha deixado tantas oportunidades passarem, confiando que meu irmão mudaria, que amadureceria. Mas ele nunca mudou. Pelo contrário, aperfeiçoou suas artimanhas, testando até onde poderia ir sem ser contestado. Agora, olhando para trás, percebo como cada pequeno sinal foi um alerta ignorado. O jeito como ele menosprezava as opiniões dela, como controlava conversas, como fazia questão de estar no centro das atenções. Tudo era parte de um padrão que culminaria naquela noite de tempestade. E talvez seja isso que mais me dói, saber que, de certa forma, todos contribuímos ao não enfrentar a verdade mais cedo. Hoje, recordo cada detalhe do passado com uma mistura de carinho e arrependimento. Carinho pela mulher que me ensinou o valor da honestidade e do afeto. Arrependimento por não ter protegido melhor essa mesma mulher das garras de quem deveria ter sido um neto amoroso, mas escolheu ser algo bem diferente. O dinheiro de $300.000 não surgiu do nada. Era a soma de decisões que minha avó tomou ao longo de décadas. Uma casa vendida, economias acumuladas de pequenos bicos, previdência que rendeu ao longo dos anos. Tudo isso resultou em uma quantia que, para ela, representava segurança e dignidade. Não era luxo, era garantia de remédios, consultas, uma comida melhor e a manutenção daquela casa que guardava suas memórias. Quando ela, na velhice, passou a confiar na família para gerir alguns desses recursos, fez isso por acreditar que parentes cuidam uns dos outros. Mas confiar não é a mesma coisa que proteger. Meu irmão, com jeitos suaves e promessas bem ensaiadas, começou a assumir o controle. Papéis foram assinados, procurações foram preenchidas, e aos poucos ele passou a ter acesso a contas e documentos. Alguém desatento poderia dizer que tudo foi feito legalmente. Quem decide isso, no fim, são provas, datas e a intenção por trás das assinaturas. Ele se aproveitou da boa-fé dela, de sua memória falha em alguns momentos, e da curva de aprendizado que a idade impõe. Movimentos pequenos, um pedido de ajuda aqui, uma assinatura ali, viraram um padrão de usurpação. Quais eram, então, os riscos reais? Perder o dinheiro significava perder autonomia. Sem aquela poupança, minha avó poderia deixar de pagar cuidados essenciais, perder a casa que conhecia desde menina e ficar à mercê de terceiros. Não era apenas uma conta zerada, era a dissolução de um lar, do ponto de vista prático e simbólico. A velhice já reduz liberdades. Tirar recursos é exigir mais dependência e fragilizar a dignidade que ela tanto prezava. Do ponto de vista legal, a situação era complicada. Documentos podem ser contestados, assinaturas investigadas, e a presença de testemunhas ou de profissionais que atestem a sanidade no momento da assinatura faz toda a diferença. Mas também existe uma realidade dura. Processos demoram, bancos têm regras, e emergências não esperam. Como provar manipulação quando as linhas legais parecem limpas? Como impedir que alguém liquide bens enquanto se lava as mãos com termos formais e cheques assinados? Essa ambiguidade favorecia quem sabia operar entre brechas jurídicas e relações familiares. Eu não era advogada. Estava a 500 milhas de distância, com trabalho, filhos e contas. Minha vida não permitia uma ida imediata sem deixar coisas pendentes. Isso me deixava em uma posição de impotência e culpa. Sabia que precisava agir, mas também sentia o peso das responsabilidades que me prendiam. Como equilibrar a pressa de proteger minha avó com a impossibilidade logística de estar ao lado dela em minutos? Cada minuto a mais aumentava o risco de que decisões permanentes fossem tomadas sem minha intervenção. Além disso, há a violência moral que acompanha esse tipo de crime. Explorar um idoso não é só contra a lei, é uma traição íntima. Estamos falando de um neto que deveria zelar por lembranças, fotografias e pequenos rituais domésticos, e que, em vez disso, transforma afeto em oportunidade. A psicologia por trás disso é cruel. A vítima entrega sua confiança e recebe, em troca, humilhação e abandono. Esse tipo de traição corrói laços que deveriam ser inquebráveis.
Quando penso nos riscos práticos, falta de medicação, visitas médicas canceladas, contas atrasadas, sinto uma urgência que corta o sono. Mas quando penso nos riscos morais, a humilhação de ser expulsa numa noite de tempestade, a traição familiar que marca o fim da confiança, a urgência se multiplica. O que estava em jogo, portanto, não era apenas um saldo bancário, era a própria capacidade da minha avó de viver os últimos anos com dignidade. Essa combinação de fragilidade física, ambiguidade legal e traição emocional criava um cenário tenso. E eu sabia que, para reverter aquilo, precisaríamos agir rápido e de forma inteligente, documentar, proteger, mobilizar aliados locais e, se necessário, acionar a lei. O desafio era grande, mas a aposta, a dignidade de uma vida inteira, tornava cada passo inevitável. Não havia tempo para hesitar. Cada minuto poderia significar a diferença entre recuperar o que era dela e assistir impotente ao desmoronar de tudo que ela construiu. Realmente. Não pensei duas vezes. Joguei uma bolsa no sofá, enfiei o que pude, um casaco, um carregador, remédios, e saí antes que a dúvida me alcançasse. A tempestade urrava, mas ficar parada não era uma opção. Fechei a porta e disse a mim mesma uma palavra: dirigir. A estrada abriu-se em faixas negras, quase invisíveis sob a cortina de chuva que borrava o para-brisa. O limpador lutava, batida a batida, como um coração acelerado. Os faróis dos caminhões rasgavam a escuridão por segundos, depois sumiam, deixando-me só com o vento que empurrava o carro. 500 milhas de medo, pressa e culpa. Liguei para a avó outra vez. A voz dela vinha fraca, entrecortada por estalos. Estou aqui, frio eles. E então estática. Apertei o volante até doer. Gritei seu nome para o celular, como se minha voz pudesse atravessar chuva e distância. A chamada caía, voltava. Pedi que ficasse onde estava, que não saísse por nada. Prometi que eu iria. Memórias cortavam minha mente. O riso dela na cozinha, o cheiro do bolo de domingo, a mão dela segurando a minha quando eu chorava. Agora ela estava molhada e tremendo num banco de posto. A vontade de voltar no tempo para ter sido mais atenta me apertava o peito. A chuva aumentou. O vento empurrava o carro, cada rajada um aviso. Inclinei-me sobre o volante, espreitando através das cortinas d'água, recusando-me a reduzir. O sono tentava me derrubar, mas a adrenalina mantinha os olhos abertos. Cada placa de quilometragem que eu passava era uma pequena vitória. Cada cidade, uma promessa de estar mais perto. Murmurava preces entre dentes, agarrada à esperança. Tentei contatar amigos e parentes para ajuda local, mas estavam longe ou relutantes. As respostas que ouvi eram frias, o silêncio, mais comum. A responsabilidade virou só minha. Se alguém iria salvá-la, teria de ser eu, naquela madrugada. Parei apenas para abastecer. A chuva me tomou em segundos quando saltei do carro, o vento chicoteando o casaco. O frentista olhou curioso. Não expliquei. Como contar que meu irmão havia lançado nossa avó na rua e tomado suas economias? Soava absurdo, mesmo enquanto lembrava da voz trêmula dela. Enchi o tanque, respondi mecanicamente, e voltei à estrada com a sensação de que cada litro contava. A estrada parecia cena de filme, relâmpagos riscavam o céu, o asfalto brilhava em poças, e eu atravessava tudo num silêncio tenso. A mente alternava entre planos: chegar rápido, garantir assistência, registrar provas. Um plano se desenhava entre medo e coragem. O coração martelava, a pergunta incessante ecoava: será que vou conseguir? Depois de horas que pareceram eternas, as placas da cidade dela surgiram. O corpo estremeceu. Não houve alívio sonoro. Só um frio profundo ao estacionar. As luzes do posto cortavam a chuva. As bombas vazias brilhavam no chão encharcado. No banco da entrada, uma figura encolhida, um casaco fino, cabelos prateados grudados ao rosto, tremia. Abri a porta. O ar cortante me acertou. O fôlego saiu em nuvens brancas. De pé diante dela, disse sem conseguir disfarçar a emoção: vovó. Ela ergueu o rosto molhado. Aquele olhar, cansado e confuso, me atravessou. A tempestade era real, mas ali havia algo mais forte: a urgência de dar a ela abrigo e justiça. Aproximei-me rápido e a abracei. Senti os ossos frágeis sob o casaco. Suas mãos tremiam. Ao redor, pequenas malas e papéis amassados no chão, um envelope molhado com extratos e um bilhete rasgado. Peguei o envelope, envolvi-a no meu casaco e prometi que não a deixaria. Liguei para a polícia e para um amigo advogado. Agora.
As luzes do posto piscavam em intervalos irregulares, lançando reflexos dourados nas poças que se formavam pelo chão. O cheiro forte de gasolina se misturava ao da chuva. Havia poucas pessoas ali, máscaras de escuridão recortadas por jaquetas molhadas e olhos cansados. Mas, no banco perto da porta, havia uma figura que distanciava qualquer cena comum. Minha avó, encolhida, com um casaco finíssimo preso ao corpo, as mãos tremendo acima de uma pequena bolsa. A visão me paralisou por um segundo, o tempo que o coração levou para entender o que os olhos já sabiam. Ela estava encharcada, os cabelos prateados grudados nas têmporas, e o rosto inchado como se tivesse chorado até não ter mais lágrimas. Havia marcas escuras sob o maxilar, sombras que poderiam ser contusões ou apenas o cansaço refletido na pele. Segurava um saco plástico que parecia pesado demais para suas mãos trêmulas. Procurei logo por sinais do que eu mais temia: o envelope com os documentos, o extrato bancário. Não havia. O cofre simbólico que havia assegurado sua velhice desaparecera. Ao me aproximar, seus olhos se abriram numa mistura de reconhecimento e alívio. Minha filha, ela murmurou, as palavras saindo como se tivessem óleo. Aproximei minha mão e senti o osso fino do seu pulso, a pulsação rápida e insegura. A primeira coisa que vi no chão foi um pedaço de papel encharcado, um bilhete rasgado, ilegível em parte, com uma mensagem curta de despedida escrita por mãos que nem sempre foram cruéis. Ao lado, papéis amassados e um cartão de banco meio desfigurado pela água. Testemunhas começaram a se aproximar, curiosas e atonitas. O frentista, um homem de meia idade com olhos de quem vira muita coisa naquela estrada, veio falar baixo. Vi ele saindo no carro, disse, a voz áspera como cascalho. Um rapaz e uma moça, pareciam com pressa. A senhora apareceu sozinha um tempo depois. Outra motorista que havia parado para esperar a chuva acalmasse comentou que havia visto a avó descendo do carro, hesitando, e depois sendo empurrada para longe. Pequenos fragmentos de relatos que, juntos, formavam um quadro brutal. Não era acidente, era cálculo. Quando perguntei o que exatamente ela lembrava, a voz dela tremia, mas as palavras saíam com clareza dolorosa. Contou que meu irmão e a esposa haviam levado-na para ajustar algumas coisas, que falaram sobre documentos e transferências, e que, de repente, ela se levantou e viu os papéis desaparecerem. Disse que tentou pegar de volta, que implorou, e que foi empurrada porta afora. Eles disseram que eu era um peso, ela sussurrou, como se repetisse uma sentença que ainda não acreditava ouvir. O que mais me queimava era o tom quase indiferente com que descrevia a traição, surpresa e dor fogem, mas a culpa por tê-la deixado vulnerável persistia. Folheei os escritos molhados com cuidado. Havia notas rasgadas, um extrato bancário parcialmente legível com valores que confirmavam a transferência, e, dobrado entre as páginas, um print de mensagem do meu irmão, resolvido. Já peguei o que precisava. Não conte nada. A mão tremeu ao ler. Aquela não era mais uma briga por carinho. Era uma decisão fria de roubar segurança. A prova estava ali, encharcada mas verdadeira, e a fúria começou a subir, lenta e pesada, como pressão acumulada. Vizinhos e alguns motoristas ofereceram relatos. Um homem disse ter ouvido uma discussão abafada, palavras como assinar e propriedade que se repetiam no ar. Outra mulher trouxe seu guarda-chuva e ajudou a cobrir minha avó com um cobertor improvisado. Gritos e repreensões surgiram. Um telefonema para o número do meu irmão tocou sem resposta. Ao longe, o som da chuva fazia um contraponto quase cruel, lavando tudo e deixando rastros. Enquanto registrava mentalmente cada evidência, senti que aquela mistura de silêncio e testemunho era minha arma mais imediata. A narrativa pública poderia vencer a versão que meu irmão tentaria vender depois. Contei com os olhares das pessoas ali, com a indignação que brilhava nos olhos do frentista e da senhora do guarda-chuva. Ali, entre poças e neon fraco, percebi a extensão do cálculo. Não foi um instante de insanidade. Havia planejamento, transferências eletrônicas, mensagens antiéticas e uma entrega cruel de quem deveria proteger. Procurei por sinais de violência financeira, cartões estragados, uma procuração rasgada, bilhetes com ordens datadas. Entre os papéis, um recibo de transferência com horário e valor, a confirmação do saque. Segurei tudo com cuidado e comecei a fotografar com celular, cada fragmento, cada mancha de chuva que borrava números. O frentista ofereceu sua lanterna. Eu iluminei os papéis como se fossem provas de um crime. Senti olhares de consternação e, por um breve instante, a sensação de que não estávamos sozinhos nessa indignação. Liguei para a polícia, descrevendo a situação, e pedi que enviassem uma viatura.
Enquanto falava, percebi o princípio de algo importante. Recolher evidências ali, agora, podia impedir que meu irmão dissesse que tudo fora consensual. Respirei fundo, tapei a avó com o cobertor. Confrontei meu irmão e a esposa naquela mesma noite, telefonando primeiro, depois aparecendo à porta da casa em que diziam estar. Havia uma calmaria calculada do outro lado, vozes controladas, desculpas prontas. Ela assinou tudo, disse ele com firmeza falsa. Foi decisão dela. A esposa, com ar sereno, completou que minha avó estava confusa e que eu deveria deixá-la em paz. O tom era cortante, como se palavras pudessem selar a traição. Minha voz não tremeu quando perguntei onde havia ido o dinheiro. Coisas da família, respondeu ele, evitando detalhes. Pedi que devolvessem os documentos e os cartões. Disseram que não tinham nada. Cheguei a sugerir esperarmos a polícia, que verificasse tudo. Eles riram. Você exagera, disse a mulher, fechando a porta com delicadeza cruel. Aquilo soou como um desafio. Respirei fundo e fui para o posto, onde minha avó aguardava, ainda encolhida, sob o cobertor emprestado de uma estranha. No local, a tensão era palpável. A polícia demorou mais do que eu esperava. A tempestade atrapalhava a comunicação e havia pouca presença local. Enquanto esperávamos, cuidei da avó. Tirei as roupas molhadas, cobri-a com algo seco, dei água morna. Liguei para a emergência médica. Um paramédico veio checar sinais vitais e confirmou que ela precisava de repouso e acompanhamento, mas não havia ferimentos que exigissem hospitalização imediata. Ainda assim, sua fragilidade era evidente, e eu sabia que precisava tirá-la dali para um lugar seguro. A primeira barreira prática veio logo. Bancos e instituições não congelam contas apenas por relatos. Precisávamos de documentos, provas e de um relatório policial. Expliquei isso ao oficial que finalmente apareceu, entregando as fotos que havia tirado dos papéis molhados e as anotações dos testemunhos. Descreve a mensagem do meu irmão no print que encontrara. As palavras cruéis ainda pairavam na tela. O policial anotou tudo, mas deixou claro: abrir o inquérito demandaria tempo e comprovação. Aquilo foi como uma bofetada. A lei existe, mas opera em seu próprio ritmo. Enquanto isso, meu irmão e a esposa recusaram-se a cooperar. Alegaram que minha avó estava capaz quando assinou, que havia procurado ajuda para organizar coisas e que eu estava sendo intrusiva. O discurso de sempre: transformar a vítima em suspeita. Percebi ali o mecanismo clássico do gaslighting. Um familiar legalmente encapuzado pode transformar a realidade em dúvida. Era preciso desmontar essa narrativa com provas e testemunhas. Organizei as ações por etapas, clara e férrea. Primeiro, garantir a segurança imediata da avó. Segundo, recolher e documentar todas as provas. Terceiro, acionar um advogado especializado em direito da família e em casos de abuso financeiro de idosos. Quarto, solicitar medidas de proteção emergenciais junto ao judiciário, como bloqueio de contas e afastamento temporário. Cada passo parecia simples no papel, mas exigia coordenação e recursos. Convidei o frentista e a motorista que testemunharam os fatos a escreverem relatos, assinando declarações simples que eu fotografei. Pedi ao amigo advogado que orientasse por telefone sobre como formular um pedido de urgência ao banco. Também registrei áudios das mensagens da minha avó, suas falas trêmulas, como prova da vulnerabilidade. Digitalizei os papéis encharcados e enviei ao advogado. Cada ação era um tijolo para construir um caso. Havia, claro, obstáculos emocionais e práticos. Minha avó estava confusa em momentos, repetia versões diferentes de eventos, e isso poderia ser usado contra nós. Além disso, amigos próximos do meu irmão começaram a alimentar narrativas que o favoreciam, minimizando o episódio. A mídia local ainda não havia se interessado. Sem exposição, a pressão pública seria menor. Sentia uma frustração crescente, mas também uma determinação como nunca antes. Quando a polícia informou que registraria o boletim e encaminharia para investigação, senti um alívio contido. Não era vitória, mas era o primeiro passo concreto. Meu advogado começou a redigir um pedido para bloqueio emergencial das movimentações da conta e para a nomeação de um curador temporário que protegesse os interesses da avó. Era urgente impedir que mais recursos saíssem. No entardecer, com a avó já aquecida e sentada em um carro emprestado de um vizinho, parti em direção ao cartório para tentar suspender procurações e averiguar documentos assinados. Cada parada trazia novas perguntas. Havia contratos, supostas assinaturas, testemunhas autodeclaradas. Eu anotava tudo, fotografava, fazia cópias. O processo se mostrava lento, burocrático, mas havia um fio de esperança.
reconstituindo a sequência de eventos e amontoando provas, poderíamos demonstrar o padrão de abuso. Ao fechar essa noite, deixei a avó em um lugar seguro e retornei para a casa do vizinho, exausta, com o coração pesado, mas com um plano em ação. Avisei meu advogado que iniciasse os pedidos judiciais e avisei a delegacia que tínhamos testemunhas. A incerteza pairava. Será que a justiça seria rápida o bastante? Seria suficiente para impedir o esvaziamento dos bens? Enquanto a chuva ainda batia nas janelas, preparei-me para a batalha jurídica que, se a notícia do que havia acontecido correu rápido pela vizinhança. Pessoas que eu mal conhecia bateram à porta do vizinho oferecendo cobertores, comida e transporte. O grupo da igreja local, que por anos trouxe almoço às quartas-feiras, mobilizou-se em minutos. Voluntários ofereceram casas temporárias, motoristas se disponibilizaram a levar minha avó a consultas, e uma vaquinha foi organizada para pagar despesas imediatas. No feed da cidade, mensagens de indignação multiplicaram-se. Vizinhos recontavam o que viram, pediam justiça e marcavam a delegacia local. A solidariedade mostrou que havia uma rede maior do que eu imaginava. E que, quando acionada, podia proteger quem estivesse em risco. Ao mesmo tempo, enveredamos pela via legal. O boletim de ocorrência foi registrado com testemunhos, fotos e o print da mensagem do meu irmão. Entregamos ao delegado todas as evidências coletadas no posto, papéis molhados, recibos de transferência e os relatos das pessoas que presenciaram a expulsão. O advogado protocolou pedido de medida cautelar solicitando o bloqueio imediato das movimentações financeiras e a proibição de contato do meu irmão com a avó. O juiz deferiu, em caráter liminar, o bloqueio das contas até investigação mais aprofundada. Uma vitória parcial que suspendia, por hora, o risco de novos saques. A partir daí, a ação ganhou corpo. O banco, acionado pelo pedido judicial, iniciou procedimentos internos e congelou as contas envolvidas. O Ministério Público abriu investigação preliminar sobre possível crime de apropriação indevida e abuso de incapaz. Houve audiências iniciais para avaliar perícias médicas sobre a capacidade da minha avó de entender atos patrimoniais. Uma equipe de assistência social foi designada para acompanhar o caso, avaliando necessidades médicas, psicológicas e de moradia. Esses mecanismos institucionais, por mais lentos que fossem, representavam uma resposta concreta do Estado à gravidade do episódio. Na esfera pública, a reação foi contundente. O meu irmão emitiu uma nota defensiva via redes sociais, negando intenções criminosas e alegando que tudo se tratava de gestões legítimas para proteger o patrimônio familiar. Sua fala soou técnica e distante, e não convenceu muitos que conheciam nossa história. Amigos e colegas começaram a se afastar. Convites para eventos profissionais foram cancelados. As pessoas que antes o elogiavam agora olhavam com suspeita. Em reuniões de condomínio e na igreja, a reprovação ecoou. O peso social se uniu ao peso jurídico. A reputação dele, construída ao longo dos anos, começou a ruir. No processo, surgiram desdobramentos. O juiz determinou perícia documental e solicitou à instituição bancária extratos detalhados das movimentações. Foi pedido o bloqueio de bens e o ajuizamento de ação civil para reparação de danos. Em paralelo, a promotoria analisava a tipificação penal, podendo oferecer denúncia por apropriação, estelionato e abuso de incapaz. Essas medidas, combinadas, criaram uma malha protetora que visava restaurar o que havia sido perdido e punir a conduta. Enquanto isso, cuidávamos da avó com atenção redobrada. Ela passou por exames médicos completos, recebeu apoio psicológico para lidar com o trauma e foi inscrita em programas sociais que garantiriam atendimento domiciliar quando necessário. Um tutor temporário foi nomeado pela Justiça para administrar suas finanças até que o litígio se resolvesse. Tratava-se de uma medida conservadora, pensada para evitar novos prejuízos. O mais importante era devolver a ela a sensação de segurança, e isso veio aos poucos, em conversas calmas, visitas de vizinhos e no retorno de rotinas simples, como o chá da tarde. A comunidade marcou presença nas audiências iniciais. Vizinhos depuseram, o frentista confirmou a versão em cartório e a motorista que a ajudou assinou declaração em juízo. Esses atos transformaram indignação em prova, e a coletividade tornou-se um agente ativo de justiça. Houve momentos de catarse quando o juiz leu, em audiência, parte do conteúdo do print com a mensagem do meu irmão. A sala encheu-se de murmúrios e olhares de reprovação. No fim das contas, o processo não só buscava reparação material, mas também simbólica, restituir a dignidade roubada, reconhecer o erro e garantir mecanismos para que nenhum idoso da comunidade fosse tratado assim. E ainda que o caminho jurídico fosse longo, a união entre apoio comunitário e ações legais havia construído um muro protetor em torno da minha avó,
Um horizonte de justiça e de reconstrução que nos dias que se seguiram, a casa onde minha avó ficou passou a pulsar com pequenos sinais de cuidado. Voluntários deixavam refeições quentes, vizinhos traziam remédios e a deixavam conversar no telefone sem pressa. Aos poucos, ela recuperou rotinas, o chá das 5, a rádio antiga tocando as músicas que amava, as plantas no parapeito regando-se com mãos menos cansadas. Ver aquele sorriso tímido voltar parecia uma vitória discreta, mas profunda. Eu mesma mudei. Onde havia culpa, cresceu uma determinação prática. Criar redes de proteção, aprender os passos legais e ensinar a comunidade como agir. Percebi que amar também é traçar limites. Perdoar não significa abrir mão da segurança. Estabelecemos regras claras. Controle das finanças por curador temporário, relatórios mensais, visitas regulares e um canal de denúncia anônimo para qualquer sinal de abuso. A justiça fez seu curso inicial, medidas cautelares, bloqueios e ações civis. Mas a verdadeira reparação veio em pequenos gestos. A avó voltando a escolher o pano de prato que preferia, sentando-se à janela com o cobertor que ganhou de presente, recebendo ligações que não buscavam nada em troca. A comunidade celebrou cada passo, sabendo que reconstruir dignidade leva tempo e paciência. Se você assistiu a este vídeo e sentiu algo, não deixe passar. Procure seus idosos, converse, cheque contas, observe mudanças de comportamento, questione sempre. Se suspeitar de exploração, documente, busque testemunhas e procure assistência jurídica ou órgãos de proteção ao idoso. Compartilhe nos comentários. Você já ajudou alguém em situação similar? Sua experiência pode orientar quem precisa. Se puder, compartilhe este vídeo hoje mesmo, por favor, para aumentar a consciência sobre abuso a idosos e ajude a proteger outras famílias vulneráveis. No fim, aprendi que família é escolha e cuidado, e que proteger quem nos criou é uma responsabilidade que vale todo esforço.